Imagine um homem que nunca pisou em um palácio, que nunca vestiu seda, cujas mãos eram calejadas pelo trabalho bruto no campo, e cuja pele era curtida pelo sol impiedoso do deserto. Ele não era sacerdote. Ele não era filho de profeta. Ele não tinha credenciais, mas quando ele abriu a boca, o reino mais poderoso de sua época estremeceu. Ele foi a voz que rugiu como um leão vindo de Sião, rasgando o silêncio confortável de uma nação que achava que podia comprar o favor de Deus. Esta é a história de Amós, o pastor que Deus transformou em um martelo de juízo. E o aviso que ele deu há quase 3.000 anos ecoa hoje, mais alto do que nunca, para uma geração que corre o risco de cometer exatamente o mesmo erro fatal. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas história, é um espelho. Nas terras áridas de Tecoa, ao sul de Jerusalém, o silêncio é a única companhia constante. É uma terra dura, onde a sobrevivência exige força. Ali vivia Amós. Ele não frequentava as escolas dos profetas. Ele não debatia teologia nos portões da cidade. Ele era um homem da terra, um cultivador de sicômoros. Um pastor que conhecia o cheiro da chuva antes dela cair e o som do perigo antes dele aparecer. Mas no meio daquela solidão, algo aconteceu. Não foi um sussurro suave, foi um rugido. Amós descreveu sua chamada não como um convite, mas como uma invasão. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? O Criador do universo desceu sobre a vida daquele homem simples com um peso insuportável. Deus não estava procurando oradores eloquentes ou diplomatas polidos. Ele estava procurando um homem que não tivesse medo de dizer a verdade, custasse o que custasse. E a verdade que Amós precisava carregar era pesada como chumbo. O destino era o Reino do Norte, Israel. Naquela época, Israel vivia sua era de ouro. Sob o reinado de Jeroboão II, as fronteiras haviam se expandido. O comércio florescia e o dinheiro jorrava pelas ruas de Samaria. Era uma época de vitórias militares e orgulho nacional. Os templos estavam cheios, os sacrifícios eram gordos e a fumaça do incenso subia dia e noite. Aos olhos humanos, Israel era abençoado. Aos olhos humanos era o auge, mas Amós não via com olhos humanos. Onde o povo via prosperidade, Amós viu podridão. Onde eles viam bênção, Amós viu uma maldição prestes a explodir. Quando Amós chegou a Bethel, o centro religioso do reino, ele deve ter parecido uma figura estranha, deslocada, um homem rústico do sul andando entre as túnicas finas e os perfumes caros da elite do norte. Mas quando ele começou a falar, o desprezo se transformou em choque. Ele usou uma tática de mestre, começou condenando as nações vizinhas, os inimigos de Israel. Ele falou do juízo contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro. A multidão provavelmente assentiu, sorrindo. Sim, Deus, destrua nossos inimigos. Mas então, o cerco se fechou. O leão parou de rodear a presa e atacou a jugular. Por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo. O sorriso da multidão desapareceu. O silêncio caiu como uma pedra. Amós não falou de erros litúrgicos. Ele não falou sobre a cor da cortina do templo. Ele foi direto na ferida moral que pululava por baixo da riqueza. Ele denunciou os ricos que vendiam o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pense nisso. A vida humana, a dignidade de um irmão, valendo menos que um calçado velho. Ele olhou para as mansões de marfim, para as casas de verão e de inverno, e viu que cada pedra havia sido assentada sobre a opressão dos pobres. Os tribunais eram leilões onde a justiça era vendida ao maior lance. Os comerciantes diminuíam a medida e aumentavam o preço, enriquecendo com a fome alheia. E o pior, eles faziam tudo isso, e no sábado iam ao templo cantar louvores. Eles achavam que Deus era cego. Eles achavam que o ritual religioso podia encobrir a podridão moral. Foi então que Amós proferiu uma das sentenças mais aterrorizantes de toda a Escritura. Falando em nome de Deus, ele disse: Eu odeio, eu desprezo as vossas festas. Não sinto prazer nas vossas reuniões solenes. Afastai de mim o estrépito dos vossos cânticos. Não ouvirei a melodia das vossas liras. Imagine o choque. O Deus que eles achavam estar agradando estava, na verdade, tapando os ouvidos. O culto deles não era adoração, era ruído, era um insulto. Amós declarou que Deus não queria rituais vazios. Ele queria justiça. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene.
Mas a mensagem ficou ainda mais pessoal. Amós dirigiu-se às mulheres da alta sociedade de Samaria, chamando-as de vacas de Bazã. Não era apenas um insulto, era uma descrição de gado cevado, bem alimentado, que vivia apenas para o prazer, oprimindo os fracos e pedindo mais vinho aos seus maridos, completamente alheias ao abatedouro que as esperava. A ousadia de Amós incomodou os poderosos. Amazias, o sacerdote de Betel, o líder da religião oficial, não suportou. Ele foi ao rei acusar Amós de conspiração. Amazias representava a religião que serve ao Estado, a fé que busca conforto e poder, não a verdade. Ele confrontou Amós dizendo: Vidente Vitá, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais. A resposta de Amós a Amazias é um dos momentos mais sublimes de coragem profética. Ele não recuou, ele não pediu desculpas. Ele disse: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós estava dizendo: eu não estou aqui por carreira, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui porque gosto, eu estou aqui porque Deus me mandou. E quem é você, Amazias, para mandar calar a boca de Deus? Deus então mostrou a Amós visões do fim, gafanhotos devorando tudo, um fogo que consumia o grande abismo e, finalmente, um prumo. Você sabe o que é um prumo? É uma ferramenta simples, um peso numa corda, usada pelos construtores, para ver se uma parede está reta. Deus disse: Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. A parede de Israel estava torta, a estrutura estava comprometida. E quando uma parede está torta demais, não adianta pintar, não adianta decorar, ela precisa ser derrubada. A profecia de Amós culminou em uma previsão assustadora de fome, mas não fome de pão, nem sede de água. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Chegaria o dia em que eles correriam de mar a mar, buscando uma palavra de Deus, uma orientação, um conforto, e não encontrariam. O silêncio de Deus seria o castigo final para um povo que se recusou a ouvir quando ele falou. Israel caiu. Poucas décadas depois, o poderoso Império Assírio desceu como uma tempestade. As muralhas de Samaria foram rompidas. Os palácios de marfim foram queimados. O povo foi levado cativo, com anzóis no nariz, exatamente como Amós havia profetizado. A prosperidade virou pó. A religião vazia não o salvou, mas a história não termina na destruição. No final do livro, nas últimas linhas, o tom muda. A voz de trovão torna-se uma promessa de esperança. Deus promete que um dia levantaria o tabernáculo caído de Davi, que traria o povo de volta, que haveria restauração. Porque o objetivo do juízo de Deus nunca é a destruição pela destruição, mas a purificação. Ele fere para curar. Ele derruba para reconstruir sobre alicerces verdadeiros. Amós voltou para Tecoa, morreu em Israel. A Bíblia não diz. Ele desapareceu na história, mas sua mensagem ficou gravada na rocha eterna. Ele nos ensina que Deus não se impressiona com nossas construções, nossas contas bancárias ou nossos títulos religiosos. Ele olha para o coração, ele olha para como tratamos o mais vulnerável entre nós, ele olha para a retidão. Hoje vivemos tempos parecidos. Prosperidade e pobreza andam de mãos dadas. A religião muitas vezes vira espetáculo. A justiça é mercadoria. E a pergunta que fica, suspensa no ar como o prumo de Deus, é: como está a sua parede? Se Deus colocasse o prumo na sua vida hoje, o que ele encontraria? Uma estrutura reta, firme na verdade e na compaixão, ou uma fachada bonita, prestes a desabar. Não cometa o erro de Israel. Não ignore o aviso. O leão rugiu. O tempo de fingir acabou. Deus está chamando você para algo maior do que uma religiosidade domingo. Ele está chamando você para viver a verdade, para ser uma voz de justiça, para alinhar a sua vida com o prumo da palavra dele. Não espere a fome da palavra chegar. Não espere o silêncio de Deus. Busque-o enquanto ele pode ser achado. Invoque-o enquanto ele está perto. Hoje, o convite não é para uma religião. É para um realinhamento. É para olhar para dentro e dizer:
Senhor, endireita os meus caminhos. Se você sentiu esse peso, se você ouviu esse rugido no seu espírito, não deixe esse momento passar. A profecia de Amós não é apenas sobre o passado de Israel, é sobre o seu futuro. Entregue seus caminhos ao Senhor agora. Deixe a justiça dele fluir através de você. Seja a diferença nesta geração. Deus abençoe sua vida e que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz.